TV Pajeú. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Política e Gestão e hoje nossa convidada veio diretamente de Arco Verde, Pernambuco, para cá, para os nossos estúdios da TV Pajeú, Jacques Patriota, psicanalista, escritor, professor. Rapaz, o currículo desse homem é bem recheado. Seja bem-vindo, Jacques. Muito obrigado. É uma emoção para a gente estar novamente aqui na cidade. Eu sempre passo por aqui quando vou a Patos, né? E às vezes eu vou dirigindo o carro, aí passo por aqui e disse, olha, minha família veio dessa região, Valéria, minha esposa, né, que vai comigo no carro, me acompanha. Aí eu digo, olha, minha família veio por aqui, veio daqui, dessa região, do Paretão, do Pajeú, né, dessa região, e de vez em quando a gente até encontra uma rua, alguma coisa com o sobrenome Patriota, né? Será que é dos Patriotas daqui? Dos Patriotas aqui. Minha bisavó foi para Sertânia, ela saiu justamente dessa região daqui, né? De Tuparetama, parece. E foi para Sertânia. E lá se casou. E nascemos em Sertânia. Eu nasci em Sertânia, né? Moro em Arco Verde, mas nasci em Sertânia. E pronto, então foi justamente essa regiãozinha que veio os mesmos patriotas lá. Então, se for dos patriotas que tem por aqui, então pode ser que, inclusive aqui no nosso estúdio, é o vice-prefeito de Tuparetama, Diógenes Patriota. Eu não sei se vocês são família, mas já foi o primeiro nome que eu lembrei. Eu creio que se for puxar aí, vai ter. Vai ter um parentesco aí, quem sabe? Quem sabe retomar uma não família. sei qual o grau de parentesco, né? Não sei qual o grau de parentesco. Tínhamos um primo nosso ainda, que lá de Afogados da Engazeira, né, José Patriota. Sim. José Patriota, era primo do meu avô. Então, assim, sempre a gente vai encontrando. A família é grande, né? Vai encontrando. Teve origem aqui em Pernambuco, né? Que não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai, como tem gente que diz. Tá certo? Em 1700 alguma coisa, a gente fez uma pesquisa e já tinha alguns patriotas, né? Já tem alguns patriotas. Dizem, eu não pesquisei sobre isso não, mas que, na verdade, foram colocando o nome das filhas patriota e o nome dos filhos, o sobrenome brasileiro. E alguma coisa aconteceu que a família brasileira não teve mais tanto crescimento e das filhas que foram patriotas terminaram crescendo mais, né? Tanto é que meu bisavô era Góes, o sobrenome, e a minha bisavó era Tereza Patriota. Tereza Patriota. E terminamos todos com o nome Patriota. Ficou mais fácil do que mais fácil, né? Então, são essas coisas aí da história da nordestina, de certa maneira, que a gente não entende muito, né? Que geralmente é o sobrenome do homem que fica, né? Isso. Mas tivemos essa curiosidade histórica aí. Muito bem. Se for catucar aí, ainda vai encontrar mais gente. A família é grande. É verdade. Agora, psicanalista, né? Uma palavra que está sendo fixada na cabeça de muitas pessoas porque tem levantado curiosidade, né? Acredito que essa seja a palavra correta. As pessoas têm buscado se entender, né? Eu acredito que também esse seja uma boa colocação para isso. Agora me diga, como foi que começou? Escritor, professor, né? Tem uma história aí, um currículo bem recheado. Vamos começar da raiz, que eu gosto de mostrar todo esse processo a quem está nos assistindo. André, veja só, na verdade, eu sou um curioso. Um curioso, né? E aí, sempre tive uma curiosidade, assim, como funcionava a sociedade, como funcionava a mente humana. Desde criança eu tinha essa curiosidade. Me interessava por história, por mitologia. E aí, uma certa vez eu encontrei, em umas revistas antigas, uma revista que não é publicada mais, foi edição limitada, antigas, uma revista chamada Ego. E essa revista Ego trazia na capa uma reportagem sobre Freud, sobre o inconsciente, sobre a obra de Freud chamada A Interpretação dos Sonhos. Eu li aquilo e fiquei maravilhado
com as imagens, trazia algumas fotos surrealistas, daquela arte surrealista, né? E eu fiquei encantado com aquilo. Aí comecei a procurar compreender Freud. Eu não tinha nem idade para compreender nada sobre Freud, tá certo? Mas aquilo me chamou a atenção. Bem, como você sabe, que a gente é do interior, a gente é muito limitado na questão das nossas escolhas profissionais. Ou você vai para uma capital, ou você muda para tentar seguir alguma carreira nesse sentido. Eu não tinha o interesse necessariamente pela psicologia, mas eu tinha interesse pela psicanálise. Depois eu até posso mostrar qual a diferença entre elas. Muito tá bem. certo? Mas tinha pela psicanálise. Não foi possível. Então eu tenho essa formação em psicanálise. Fiz o que era possível fazer na minha região, que foi um curso de licenciatura em História. Minha primeira formação em História. Já gostava de história desde cedo? Já gostava de História, né? Já gostava de Filosofia. Até algum professor da faculdade, lá da ESA, o professor finado Evandro Valério, que é um grande professor lá da ESA, CESA, e ele dizia que minhas análises eram mais filosóficas que históricas. Quando ele pedia para eu escrever alguma coisa, né? Ele era professor de sociologia de lá, ele dizia, olha, tua análise é mais na área da filosofia do que necessariamente histórica. Né? Então eu tinha esse interesse imenso pela área da filosofia, tudo, mas fiz História. Fiz e comecei a trabalhar, fui dar aula, passei em vários concursos do município, concurso de estado, continuei, né, a carreira. Mais tarde surgiu a oportunidade de fazer a formação em psicanálise, que é uma formação muito diferente de outras formações, não é uma graduação, ela é feita fora das instituições universitárias. Então fiz psicanálise, fiz filosofia, bacharelado em filosofia, fiz pedagogia também, que gosto da educação, Então, assim, fui tentando, atualmente faço teologia, tudo que eu pudesse me ajudar a compreender melhor o ser humano. Que tem uma parte de um psicanalista que morreu, acho que há uns 2 anos atrás, 3, no máximo, chamado Flávio Gigovati. Ele dizia que antes a gente se preocupar muito com a questão teórica disso ou daquilo, é função do terapeuta tentar fazer o máximo para ajudar o seu paciente, o seu analisando. Nós chamamos em psicanálise analisando. Fazer o possível. Antes mesmo de se encaixe nisso, teoricamente, ou se encaixe naquilo. Não é pegar o analisando e fazer com que se encaixe na sua teoria. É dizer, olha, ele está com esse problema, vamos fazer o possível para que a gente possa ajudar. Entender a situação. E aí vai tomar posse da teoria que for necessária. Rapaz, é interessante. E sempre todos os programas aqui que passam, quando fala alguma coisa que combina com algo que foi falado no programa anterior, já bate aquele flash na mente, sabe? E eu perguntei a Maria Clara, que foi a pessoa mais jovem que eu entrevistei, que ela tem 11 anos de idade, super inteligente, que foi no meu outro programa, Play Life, aqui também pela TV Pajeú, e ela é super inteligente. Nós falamos de vários temas que a maioria dos adultos não sabem. NFT, criptomoeda, cultura dos Estados Unidos, e ela sabia com uma maestria tão grande, e eu perguntei de onde ela denominava todo esse conhecimento que ela tinha. Ela disse na curiosidade. E quando você falou que é uma pessoa curiosa, então eu acredito que realmente é uma das principais portas para o conhecimento, né? Sim. E você querer entender de uma profissão e sempre ficar pesquisando. Eu acho que esse é o principal, né? Eu acho que é o básico, é o fundamento, é a coluna básica da busca do conhecimento, é justamente a curiosidade. Uma pessoa que não tem curiosidade, ela não estuda, ela não pesquisa, ela não vai atrás. Né? Eu faço uma crítica muito grande à educação formal, justamente por isso, porque ele coloca lá no MEC, ou sei lá onde, alguém pensa e diz, esse é o currículo a ser seguido.
Aí chega para um menino do 7º ano, do 6º ano, do 8º ano, que está preocupado com outra coisa, com outra curiosidade, querendo aprender outros assuntos, e de repente, não, mas você vai ter que aprender isso, isso e isso. Seja em língua portuguesa, seja em matemática, no que for. Impondo. Aí de repente você descobre que o aluno está aprendendo mais fora da escola que na escola. Então é uma coisa para a gente começar a refletir. Porque a educação não é escola. A escola faz parte de um processo educativo. Mas a educação não pode se resumir à escola. Não é na escola que você se educa tanto em casa, você se educa com seus coleguinhas brincando na rua, né? Você se educa em todo o processo da sua vida. Se educa no jogo de futebol, né? No jogo de videogame. Tem regras, você vai se educando ali, você vai aprendendo. Então, e a escola faz parte de um desses processos, que é um processo importantíssimo, não estou negando isso. Eu sou professor. Mas que é uma fatia da pizza, Mas né? é uma das fatias da pizza. A vida ensina muito mais. Muito mais, muito mais. Então, muitas vezes quando a gente quer, muitas vezes eu paro. O aluno perguntou alguma coisa, eu paro aquele assunto e vou debater com o aluno aquele assunto. Eu me lembro que algum tempo atrás, acho que foi, não sei se foi aprovado ou foi colocado para ser votado, a questão da escola em casa, do ensino em casa, né? Saiu aí, o pessoal já começou a criticar, sem nem saber direito como era, né? E outros apoiando, sem nem saber também como era. Sempre é assim, né? Sempre é assim, sem saber como é, no achismo, né? É. No achismo. E aí, teve aluno que perguntou o que era. Porque tinha aluno que já achava que eles iam agora estudar em casa. Ora, eles tinham acabado de passar por 2 anos aí de pandemia e dizendo, olha, nós não aguentamos mais de aulas online. Não, disse, não tem nada a ver com isso. Aí eu expliquei então que era algumas famílias que gostariam de educar seus filhos sem precisar da escola e mandar os filhos para a escola. Não quer dizer necessariamente que não vá seguir um currículo, entendeu? Mas que tenha uma educação na sua casa. E aí, mas isso funciona ou não funciona? Bem, não sei. Eu sei de uma coisa, que se existem pessoas que querem ter isso, é justo e é legal que as pessoas estejam acobertadas pela lei. Né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, é outra história. Como também tem gente que vai fazer todo o ensino médio e não dá certo. E não dá certo. É o famoso cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, teve o caso, algum tempo atrás, de uma menina que estudou o ensino médio todo em casa. E passou, se eu não me engano, na USP, em engenharia civil, em 2º colocado, se eu não me engano. Foi entre as 5 colocadas. Se eu não me engano, foi em 2º colocado. E aí ela não pôde fazer a matrícula. Porque na matrícula exige o certificado de conclusão do ensino médio. E ela não tinha o certificado de conclusão do ensino médio, pois tinha estudado em casa. Mas a nota dela, dos vários Enems, da redação, do vestibular, estava altíssima. Ela estava acima da maioria, né? Estava acima da maioria. Ela estudou em casa. Ela desenvolveu um método de estudar em casa, estudava e colocou. Bem, a USP não aceitou. Mas, se eu não me engano, o MIT, ou foi outra coisa, lá dos Estados Unidos, mandou o convite para que ela fosse estudar lá. Porque não se importaram com o certificado de ensino médio dela. Se importaram se ela estava sabendo ou não do assunto, dos conteúdos, do conhecimento. É interessante. Uma coisa que eu falei nas redes sociais há um tempo, já cheguei a falar até mais de uma vez, que a impressão, eu vou falar dessa forma, passando a mão na cabeça. Há uma impressão em que nós somos enrolados a vida inteira. Por quê? Vou dar alguns exemplos. 80% das coisas que nós estudamos na escola, nós não vamos ver pelo resto da vida. Então, para que nós estamos estudando? Quer dizer que o homem foi em 1969 para a Lua e não voltou mais. A tecnologia de 69 para cá
não tem nem comparação. Então, assim, são coisas que existem milhares de outros exemplos que poderiam ser falados que, realmente tem divergência. Mas principalmente na parte de escola. Porque nós não começamos estudando controle emocional, controle financeiro, entender como realmente funciona o dinheiro, entender por que foi ocasionada as guerras e não sobre as guerras. A gente fala muito de guerra, mas não vê a raiz. Você entende que tal país brigou com tal país, que existe uma briga ali. Sim, mas vamos entender a raiz desse processo, o que fica por trás. Agora, recentemente, tivemos a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Todos sabiam que havia uma guerra, mas ninguém sabia realmente o verdadeiro significado da guerra. Então, existem milhares de informações que são omitidas para a gente a vida inteira. E essa da escola realmente é algo que me chama a atenção. Eu sempre faço uma crítica que o Brasil é um país da burocracia. Da burocracia. Tudo é papel, tudo é burocracia, tudo tem que ter um carimbo, entendeu? Alguém tem alguma ideia e já tem alguém olhando para a sua ideia e dizendo como é que a gente vai regulamentar isso. Como é que a gente vai criar um estatuto sobre isso? Como é que a gente vai criar uma taxação sobre isso? Se vai precisar de algum alvará ou não? Entendeu? Quer dizer, é o país da burocracia. Né? É um país da burocracia. Se você observa outros países, os países que nós chamamos de desenvolvidos, você vai ver que é um mínimo de burocracia. É um mínimo de burocracia. Você muitas vezes quer saber se a pessoa faz um determinado... E eu acho que a informática nesse sentido tem colaborado muito aqui no Brasil para desburocratizar um pouquinho. As empresas de TI não perguntam muito quais são seus certificados, quais são seus diplomas. Pergunta se você sabe fazer o programa, se você sabe resolver o problema. O resultado. O resultado. Né? Mas em outras áreas, não. Em outras áreas, quer saber a quantidade de certificado que as pessoas têm, de diploma que vocês têm, que a gente tem. Quer dizer, e não conhecimento necessariamente. Então eu vejo muitas vezes que quando o pessoal fala em quantidade de horas que alunos passam na escola, chega a me dar uma agonia. Quantidade de horas que você passa. Quer dizer que se você passou agora 8 horas na escola, você aprendeu mais do que o menino que passou 2 horas? E o poder de concentração? Aí teve um analisando meu que falou algo interessante. Ele disse, eu estudo numa escola integral, mas aí eu tenho pouco tempo para estudar. Eu disse, olha, se você estuda em escola integral, você tem muito tempo para estudar, não? Aí ele fez, não, porque eu espero terminar lá para poder estudar em casa. Aí eu já chego muito tarde em casa. Eu disse, por que você não estuda na escola? Ele disse, porque a escola é barulhenta demais e não tem lugar para estudar. Interessante. Isso é uma coisa para a gente refletir. Ele está acabando de me dizer o seguinte, olha, eu não estou conseguindo aprender na escola. Literalmente é isso Ele está dizendo isso. Eu estou indo para a escola, mas não consigo estudar na escola. Minha filha já me disse isso também. Minha filha estudou numa escola integral e ela me dizia isso. Que o barulho era grande, que você... Você está próximo de muita gente. Muita gente, você não consegue se concentrar. E a gente aprende no silêncio. A gente precisa de foco. Né? E principalmente, essa eu particularmente que as pessoas gosto de me dizem escutar. E outra coisa, essa mentira que as pessoas dizem, aprende no barulho. Não! Você pode aprender outras coisas no barulho. Mas quando você vai estudar, pegar um livro... Eu gosto de ler o livro mesmo, eu me escutar. Ou você lendo, e você se escutando. Isso. Mas você não tem condição de você estar lendo um livro e uma pessoa brigando ali, passando ali, outro tirando a piada do outro canto. Realmente é difícil. Por isso que tem um nome lá na biblioteca, silêncio. Que nunca tem, né? Que nunca tem, mas é para ter, né? Silêncio na biblioteca. Então, assim, a gente vê que algumas coisas que precisam ser pensadas, né? Embora eu estou terminando aqui falando mais como pensador, como sociólogo e filósofo, que necessariamente como psicanalista, né? Não, mas são reflexões interessantes, porque será que vale a pena mesmo, pelo que eu vi, realmente parar, vamos refletir, será que o ensino integral realmente é o necessário? Seria uma solução? Porque agora está criando... Na minha época não tinha ensino integral.
Eu não sou muito velho, não, tenho 32 anos, mas eu não me lembro da minha época de ter. A não ser que a pessoa estudasse amanhã em uma escola e à tarde fizesse um cursinho em outro local. Mas as escolas não eram integrais naquela época. É verdade. Entendeu? Isso eu estou falando há pouco tempo atrás, 15 anos atrás, 14, 13, 12 anos atrás. Então, hoje em dia, cada dia que passa, tem aumentado a quantidade de escolas de ensino integrais. A maioria dos alunos passam a manhã inteira e a tarde inteira na escola, saem em casa bem cedinho e só chegam em casa à noite. André, Isso, até no interior aqui da gente. Né? André, veja só, eu me preocupo muito com isso. Como pedagogo, como educador, eu me preocupo muito com isso. Primeiro, a ideia de que existe uma escola ideal para ser colocada, uma escola integral. E dizer, olha, nós queremos que todas as escolas sejam integrais. Eu confesso a você que eu tenho um arrepio na espinha quando eu escuto uma coisa dessa. Por quê? Numa democracia, você precisa ter várias escolas diferentes, com várias pedagogias diferentes, com várias formas de compreender o mundo diferente. Então, por exemplo, em Arco Verde agora colocaram a escola cívico-militar. E começaram a criticar e dizer isso, aquilo. Eu fui lá defender a escola cívico-militar. Até o pessoal lá me convidou ainda para... Disse, não, vem ensinar aqui. Eu disse, não, eu estou defendendo, mas não quero ensinar aqui, não. Não quero ensinar aqui, não. Talvez se eu fosse mais jovem, eu iria. Mas eu já estou em final de carreira na educação, não quero mais ensinar em escola cívico-militar, não. Mas eu defendi a escola cívico-militar. Por quê? Porque eu entendo que se as famílias querem e acham que a escola cívico-militar é boa para seus filhos, elas têm que ter o direito e ter também a oferta de uma escola cívico-militar. Do mesmo jeito que eu acho o seguinte, se tem uma escola de tempo integral, se alguns pais querem que os seus filhos vá para uma escola de tempo integral e acham que aquilo ali funciona, vá para a escola tempo integral. Mas também, se o pai achar que seu filho deve estudar somente num período da manhã e que à tarde esteja em casa com eles, que esteja passeando com eles, que esteja em casa aprendendo com eles, eles têm o direito disso também. Entendeu? Então, ou à tarde também, e amanhã com os filhos. Entendeu? Então, eu sou a favor de várias ofertas diferentes na educação. Opções, né? De opções. Opções diferentes. O que me deixa com frio na coluna é quando o cara diz que todas as escolas de Pernambuco serão de tempo integral. Aí eu penso em Esparta, eu penso em regimes autoritários, onde você mostra somente uma fórmula e diz, só essa funciona. Que eu entendo que na democracia tem que ter escolas diferentes, formas de aprendizagem diferentes, entendeu? Currículos diferentes. Eu, por exemplo, vou apresentar uma ideia polêmica aqui. Eu não vejo com bons olhos, por exemplo, o MEC. Onde alguém pensa em Brasília e quer que o resto do país siga aquelas ideias. André, a realidade de uma pessoa de 12 anos, ou de qualquer idade daqui do Nordeste, de Pernambuco, é igual, por exemplo, a do rapaz lá do Rio Grande do Sul, da mesma idade. Totalmente diferente, Completamente diferente. É igual lá da Amazônia. Né? Aí diz, não, mas deixou uma brechazinha ali para você encaixar. Sim, uma brechazinha para você encaixar os conteúdos locais. Mas vamos trabalhar vivendo em cima de brecha? Pois é. É justamente essa crítica que eu faço. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, o MEC ele teve uma origem, por exemplo, durante a ditadura Vargas, se eu não me engano. Não tinha o nome de MEC, era outro nomezinho que tinha. Mas a ideia do MEC foi na era Vargas, na ditadura Vargas. Tá certo? Não tinha o nome de MEC, repetindo, era outro nome. Alguma coisa de instrução, alguma coisa assim. Tá certo? Então, onde você define todo mundo vai estudar e impõe para o resto do país o que as pessoas vão estudar.
Interessante essa. Cara, não tem parado para pensar nesse assunto. Isso, eu não vou querer utilizar a palavra aqui não, mas isso foi inspirado em governos da época de Vargas, lá da Itália e da Alemanha. E há quantos anos atrás, né? Eu vou evitar o nome que se tinha isso aqui, mas o Vargas pegou a ideia lá da Itália. Entendeu? E vamos impor e vamos dizer o que é que você vai aprender, o que deixa de aprender. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Eu acho isso extremamente perigoso. Entendeu? Eu acho isso perigoso. Talvez fosse uma alternativa de ter algo mais estadual, né? Algo mais estadual. Cada estado seguir algo mais municipal também. Algo mais municipal também. Que os municípios têm realidades diferentes. Entendeu? E muitas vezes você preparar pessoas para a vida prática mesmo. Entendeu? E esse é um problema, viu? A faculdade, pessoal, a faculdade ficou feito um fetiche. Uma boa parte dos países desenvolvidos, as pessoas constroem sua vida a partir de um curso técnico. Entendeu? A partir de um curso técnico. Está dizendo que não é para fazer faculdade? Não estou dizendo isso não. Pelo contrário, eu acho que tem que ter faculdade, deve ter cursos técnicos também. Mas geralmente as pessoas fazem um curso técnico, entram no mercado de trabalho, tá certo? E aí eu pergunto a você que é uma pessoa que conhece vários empresários, quantas vezes você conversa com um empresário e o empresário está querendo arranjar alguém que faça determinada função na sua empresa e não consegue? Eu ouço falar sobre isso praticamente todos os dias. Eu já falei tanto isso nas redes sociais e eu acredito que isso vem de uma construção do que você está dizendo de décadas. É igual você falou, faculdade para muitos é um fetiche. Peraí, eu vou conseguir. E depois? Porque diploma, eu já disse isso também, diploma é só uma folha de papel. Isso. O que você aprende pelo processo até atingir aquele diploma é que vai poder fazer a diferença. Agora eu vejo, tem muitas pessoas que têm um diploma, mas não têm capacidade alguma de fazer o que era para ter aprendido, pelo menos que era. Né? E isso é outro problema também, porque tem muitas pessoas que conseguem o diploma, mas não aprenderam o que era para ter aprendido. E tem uns que aprendem e não colocam em prática. Também é ruim também. Os dois casos praticamente a mesma medida. E isso realmente é um problema. Boa parte desse problema não está no desenvolvimento, não está em crise, que é uma palavra que eu digo crise, eu acredito que seja mais interna do que externa. Há coisas externas que podem refletir? Pode. Mas como é que acontece uma pandemia, por exemplo, que igual aconteceu agora, você ganha dinheiro e eu perco. Então a crise está em quem? Pois é. Então, peraí, vamos refletir, vamos parar, vamos deixar de arrumar desculpas para os problemas, né? Então, eu sempre falo, relacionado à crise mesmo, que dinheiro, o verdadeiro significado de crise é dinheiro mudando de mãos. Eu não vi crise, eu não vi guerra, eu não vi nada até hoje do pessoal pegar e colocar fogo em dinheiro. Pelo contrário, estão criando outras coisas e agora nós temos um mundo virtual que vale dinheiro. Ou seja, coisas que não existem, que valem muito dinheiro. Eu vou te interrompendo um pouquinho, mas eu vou te dizer o que foi que eu aprendi nessa pandemia. Antes da pandemia, todos os meus analisandos eram presenciais. Eram presenciais. Eu não tinha. Tem muita gente que dizia assim, doutor, o senhor pode me atender, eu não posso viajar para isso. Não, só posso atender presencial. Só posso atender presencial. Hoje, 50% dos meus analisandos são remotos, são online. Quer dizer, gente lá de São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, lá de Maceió, lá de vários estados diferentes que eu estou atendendo. Então, assim, a pandemia, de certa maneira, essa crise da pandemia, ela provocou uma mudança para que eu abrisse meus olhos e me atualizasse. Me preparasse para ter outros analisandos, outro mercado. Quer dizer, pessoas que diziam, eu não posso sair de casa, mas eu preciso ser atendido. Né? E aí eu fui me preparar, fui estudar
como fazer essas coisas. Que eu estava acomodado antes da pandemia. Porque não, só atendo no meu divã, no meu consultório. Né? E hoje não, hoje já está lá atendendo online. É aquele famoso velho ditado ir além, né? As pessoas têm que entender que o mundo está se atualizando. Né? Recentemente eu vi nas redes sociais um debate, que eu vejo os debates, leio às vezes vários comentários, mas não respondo, não evito entrar nas discussões, porque às vezes tem pessoas que entendem de uma forma errada. É verdade. Mas eu gosto de ver o que é que está se passando. Né? E eu vi um debate falando sobre nossa cidade. Aí me deu sobre nossa cidade, aqui em São José do Egito. E me bateu uma curiosidade. E no debate era que São José do Egito é uma cidade que não tem geração de emprego. Isso me chamou a atenção. Eu digo, peraí, tal empresa estão precisando, estão divulgando que estão contratando. Tem alguma coisa errada. Fui ler os comentários. Realmente as pessoas reclamando. Não, aqui é isso, cidade pequena, cidade maior, tal. Aí você abre uma vaga de emprego e não aparece ninguém qualificado para ela. É justamente isso. Assim, existe uma série de fatores que isso pode atrapalhar. Uma delas é a rede social. As pessoas têm se mostrado nas redes sociais de formas tão aleatórias que têm prejudicado elas mesmas. Algumas pessoas estão começando a entender porque a conta está chegando. Você chega, distribui currículo, igual eu já vi casos aqui na cidade de pessoas distribuir currículo por todos os locais e dizer, rapaz, não foi chamado para canto nenhum, para entrevista nenhuma, tal, falar isso nas redes sociais. Mas quando você entra na rede social da pessoa, parece que a pessoa posou para Playboy. Aí, e vai uma discussão que isso nós já falamos aqui em programa. Imagina, você tem uma empresa há 20 anos, manhã, tarde e noite trabalha, dedica, tem uma série de famílias que dependem da sua empresa, um amor, aquela paixão, aquela dedicação para ter conseguido chegar até onde chegou hoje, que só quem sabe o tamanho do sacrifício é quem passa por ele. O resto só apenas deduz o que aconteceu. Aí você vai colocar uma pessoa que você não confia, que você não consegue ver que a qualidade daquela pessoa vai realmente atender a necessidade do seu negócio para a engrenagem girar e a pessoa que fica chateada. Porque ele acha que você devia contratar ela, porque... Então, é como você falou, quer dizer, a escola não prepara a pessoa para isso, porque não prepara para o mundo real. É o famoso acordar para a vida, né? Pois é, a escola não acorda para a vida, muitas vezes cria um monte de fantasia para as pessoas, tipo o seguinte, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, ou isso ou aquilo, sim, claro, as pessoas que estão próximas a você, que vão ter relacionamento amoroso com você, ou que vão estar na família junto com você, vai ter que lhe aceitar do jeito que você é. O dono da empresa não tem que aceitar você do jeito que você é. Tem que aceitar você como profissional. É diferente, né? É diferente. É diferente. No seu trabalho você é profissional. Não é o mundo vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Não, o mundo não gira ao seu redor. Pelo contrário, você é um grão de areia no mundo. Um grão de areia no mundo, um pontinho ali que se você se der importância, se você começar a produzir alguma coisa, você terá algum destaque, porque você, de certa maneira, modificou, transformou outras pessoas, contribui com a vida de outras pessoas, e aí sim. Mas se você chega e diz, olha, como se o mundo estivesse gerando... A gente está passando uma fase, sei lá, de um narcisismo imenso, tão grande, que as pessoas acham que não tem responsabilidade. Né? Tem que ser tudo do jeito delas. Do jeito delas. Então, hoje eu não pude trabalhar e as pessoas vão ter que me aceitar porque eu não pude trabalhar. Por quê? Porque eu estou com dor de cabeça, por isso, por aquilo. Tô de ressaca. Tô de ressaca. Né? Tô de ressaca, porque a escola justamente não prepara, cria ilusões na cabeça. Então essa daí que você passou, eu tive a impressão de que eu fui enrolado a vida toda, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, que cria ilusões para um mundo que não é real. Só que a pessoa, quando contrata, o dono de uma empresa, quando contrata alguém, ela contrata para quê? Para que faça um determinado serviço. Para que se comporte com de uma determinada forma, para que leve o nome da empresa adiante.
Né? Não é a empresa que está servindo ali o funcionário. Está servindo de outra maneira, né? Mas é o funcionário que tem que levar o nome da empresa. Porque quando o funcionário erra, ninguém vai dizer, foi fulano tal que errou. Vai dizer, eu fui na empresa tal e fui tratado dessa maneira. Ele não vai nem se lembrar o nome do funcionário, ele vai dizer, eu fui tratado dessa maneira por essa empresa. Né? E você falando isso, hoje eu passei rapidamente, não vou dizer o nome da loja nem nada, mas a gente entrou rapidamente numa loja para ver um produto e ficou eu e minha esposa lá esperando e passamos e disse, alguém pode me atender aqui? Esperamos, saímos do local. Entramos em outra loja com um comportamento diferente. Assim que a gente foi entrando, a pessoa já foi se aproximando, perguntando o que era que a gente queria, e aí por diante foi bem atendido. Né? Foi bem atendido. Então, isso é um exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Eu falei loja, mas pode ser qualquer empresa, pode ser uma prestadora de serviço. Eu falei essa semana, sabe o quê? Uma coisa que principalmente acontece, eu acredito que sim, em todos os locais, mas eu citei falando um exemplo de nossa cidade. É uma cidade pequena, de interior, a gente sabe que a demanda financeira não é tão alta, né? Mas que quais são as alternativas que precisariam fazer para que isso mude? E eu disse, inúmeras empresas na cidade, eu tenho exemplos diretos, que eu não estou contando história, eu estou dizendo coisa que aconteceu comigo, de pessoas que perderam negócios de pequeno, médio e grande porte porque não responderam no WhatsApp. Isso é um exemplo. Entrar na empresa e não ser atendido. Eu mandar uma mensagem para a empresa não me responder. Entendeu? E isso tanto para coisa pequena, como eu falei, coisas médias e coisas de grande porte, de valor mais expressivo. Uhum. E não atender, porque não quer. Às vezes você está ocupado naquele momento, mas quando você para, se você responder, pode ser que resolva. A maioria das pessoas quer ser respondido na hora, concordo. Às vezes não dá, mas se você responde 10, 20, meia hora depois, uma hora depois, na maioria das vezes ainda dá certo. Mas se você não responde de forma alguma, e principalmente você sabendo que aquele telefone, a pessoa está com ele na mão, então a pessoa vê a sua mensagem, não tem como dizer que não viu. Né? É verdade. Então, isso é outro problema seríssimo. Aí, quando você vai falar com uma pessoa dessa, ela vai dizer, pensa numa crise. Pensa numa crise, não tem emprego. Né? Não rola dinheiro nesse comércio, isso aí chega a dar um farnesismo. E aí, muitas vezes, você vai, olhou ali, e depois termina comprando na Amazon. É desse jeito. Na Amazon, na Submarino, no Mercado Livre. Tá certo que o cara diz, eu entreguei, né? E vai lá, 2, 3 dias, te entrega em casa, né? É uma coisa fantástica, né? E as pessoas têm que começarem a perceber sobre isso. Lembrando que eu não estou falando somente de comércio, é comércio, indústria, é qualquer negócio que você tem, questão. Eu acho que o Brasil tem que trabalhar muito nessa questão. Primeiro, desburocratizar, tá certo? Ser mais ativo, compreender mais, olhar mais para a gente como brasileiro, com o potencial que nós verdadeiramente temos. Eu costumo criticar muito os meus colegas como professores de história. Vou mexer agora no vespeiro, né? Tá certo? Vou mexer no vespeiro agora. Mas muitas vezes vão contando a história do Brasil de uma forma negativa. E eu digo, cara, olha a história, vai estudar a história do Brasil de verdade e veja a grandiosidade. Nós estamos completando agora 200 anos da nossa independência. Olha para Dom Pedro I e vê como o cara é fantástico. Ele manteve o território tamanho de um continente, rapaz. A Europa cabe todinha dentro do Brasil, tá certo? E dá ainda para ficar folgadinha ali. Ele foi convidado para ser rei da Grécia, da Espanha, da Grécia, Espanha, Portugal ele foi depois, quando saiu daqui do Brasil. E foi de outro país aí, que eu me esqueci agora, me desculpe, minha memória não está tão boa assim não, mas é que a história é um pouco antiga. Né? Faz tempo, aí eu não estou conseguindo lembrar direito não, mas ele foi convidado para ser imperador, rei de 4
nações. De 4 nações. Foi imperador do Brasil e rei de Portugal. Venceu a guerra de independência aqui no Brasil e venceu a guerra contra seu irmão, Dom Miguel, lá em Portugal. O cara era fantástico. Aí, muitas vezes, o pessoal vai falar mal de Dom Pedro, primeiro, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo, como muitas vezes o professor fala mal de Dom João VI. Fala mal que o Dom João VI não tomava banho e comia coxinha de galinha. Pelo amor de Deus. O cara que passou perna em Napoleão, o cara passou a perna em Napoleão. Sabe o que é Napoleão? Napoleão foi imperador da França. Conquistou quase toda a Europa. Conquistou quase todos. Conquistou a Espanha, conquistou os outros países ali, Dinamarca. Entendeu? Dinamarca. Mas chegou em Portugal, parou. Que não conseguiu conquistar Portugal. Porque Dom João, que não era somente Dom João, né? Ele veio ser coroado no Brasil, mas saiu e levou a família real toda. E a sede do Império Português ficou sendo o Brasil. O Brasil já não era colônia de Portugal quando teve sua independência. Em 1808, o Brasil já passou a ser a sede do Império Português. Em 1815, passou a ser Reino Unido a Portugal. Então, a sede do Império Português era aqui no Brasil. Agora, muitas vezes a gente olha e fica com realmente aquele complexo de vira-lata, querem isso, aquilo. Mas nós somos a 9ª economia do mundo, se eu não me engano. Saiu agora o ranking, não olhei não qual foi, mas parece que somos ainda a 9ª economia do mundo. E todo mundo sabe porque não é menos ainda, né? 8ª, 7ª, 6ª. Poderíamos ser uma das maiores se tivéssemos uma política mais eficiente, se tivéssemos menos corrupção, se tivéssemos mais segurança jurídica, que precisamos de segurança jurídica. Toda boa sociedade funciona com segurança jurídica. Você tem que saber quais são as leis e as regras do país. Não você pode ler uma coisa na Constituição ou ler uma coisa na lei e, de repente, alguém olha para você e diz, está na Constituição, mas eu vou fazer diferente. E principalmente a forma de entender errado, né? De entender errado. Interpretação, o cara, olha, meu amigo, eu sou alfabetizado, eu não sou jurista, mas sou alfabetizado e estou lendo isso dessa maneira aqui. Como é que você está aí? Não, mas isso é no caso, isso, aquilo. Aí vai no juridiquês, muda, faz a coisa, não é dessa maneira que funciona. Toda sociedade funciona com clareza nas leis. Com clareza nas leis, com segurança jurídica. Que você vai botar um negócio ali, vai investir naquela cidade, e não vai vir uma coisa qualquer ali e vai desmontar a tua empresa e teu investimento. Todo empresário, todo capitalista vai querer ter investir seu capital, estou falando capitalista no sentido capital, de ter capitalismo, vai colocar ali para que tenha um retorno. Para que tenha um retorno e para que tenha segurança jurídica. Se ele vai dizer, eu vou investir 25 anos nesse negócio, eu quero saber que o patrimônio vai estar ali. Eu não quero, de repente, ter alguém resguardado ali e diga que daqui a pouco a lei mudou e mudou a regra do jogo. Já imaginou uma partida de futebol que o juiz fica mudando a regra do jogo a todo instante? Durante o jogo? Durante o jogo. Não dá. É a mesma coisa. Você não pode agora não, chutar essa bola. Agora a bola vai ficar com o fulano. Mas não foi um pênalti? Não foi o pênalti. Porque ele bateu na sua perna esquerda. Só é pênalti se bater na perna direita. Sim, mas não está na regra isso. Sim, mas foi criado agora. Eu estou decidindo agora. Eu estou decidindo agora. Não pode ser uma forma isso aqui. Então, a gente... eu sempre faço um questionamento para as pessoas. Digo, olha, a Argentina tem prêmio Nobel. O Chile tem prêmio Nobel. Portugal tem prêmio Nobel. Por que o Brasil não tem? Por que o Brasil não tem prêmio Nobel? Isso é uma coisa que inclusive já foi discutido já em muitos locais, rede nacional, né? Isso. Existe essa questão, né? E é sério o negócio. É sério, é sério. Isso que nós estamos discutindo aqui é uma discussão que eu acho que todo mundo deve fazer nas escolas, deve fazer nas redes sociais, que graças a Deus nós temos hoje uma democratização da mídia, né? Com vocês, com as redes sociais aí, que nós conseguimos elevar o debate. O pessoal critica muito as redes sociais. Eu não critico. Eu digo que é ágora.
É a Ágora moderna, é a praça pública moderna. A Ágora era a praça pública dos gregos, né? Os gregos iam para lá e discutiam os problemas da cidade, tá certo? E falavam isso, falavam aquilo ali na praça, né? E dali surgiam ideias. É onde Sócrates ia debater, ia fazer perguntas às pessoas, ia questionar as pessoas na Ágora. E aí a gente tem que muitas vezes pensar o seguinte: hoje a rede social é a Ágora moderna, é a grande Ágora, é a grande praça pública. Tá certo? Aí você pode dizer, mas não diz muita besteira, não sei o que lá. Não... Sim, e a praça pública não diz besteira também? Tá todo mundo ali junto. Aí alguém que certa vez questionou também, é assim, não, mas tem que regulamentar. Cara, tu vai me regulamentar a feira? A conversa de feira tu vai regulamentar. Vai regulamentar o debate público, a conversa de bar. Porque aquilo que se tinha na praça pública, enquanto o cara estava tomando caldo de cana, comendo pastel, um pão doce, e estava conversando ali abertamente, e conversando as besteiras dele, ou então tomando a cachaçinha no final da feira, agora a rede social. Então tem coisas fantásticas que saem ali e besteira também. E quem é o iluminado que vai regulamentar o que é besteira e o que não é? Quem é a suprema inteligência que vai regulamentar isso? Deixa as pessoas conversar, deixa as pessoas debaterem. E principalmente quando as opiniões são diferentes, né? Pois é. Cada um tem suas opiniões e coloca lá, como na feira. Você já andou na feira? Deu direto, toda semana. Mas, você não escuta as conversas da feira, né? É. Pois é, então é a feira, é a praça pública. A diferença é que só muda para o online, né? Mas é a mesma coisa. Um monte de gente falando de assuntos aleatórios, cada um com opinião diferente. Isso. E daí também tem briga também. Tem também briga é jeito também. que tem na feira. Do mesmo jeito que tem na feira também. Tá certo? Então a mulher está lá cortando peixe e outra pessoa está conversando outra coisa lá enquanto está comprando peixe, e debate, e um concorda, outro não concorda, e debate sobre a política local, sobre a política nacional, sobre a política internacional, tá certo? Sobre a Copa do Mundo. E por aí as brigas que ninguém está falando mais, não sei porquê. Porque pronto, são assuntos que vão ficando no esquecimento, né? Né? A Copa do Mundo é esse ano, ninguém toca no assunto, é uma coisa que parece que não existe. Em outras épocas a cidade já estava até decorada. Já estava decorada, já estava gente pintando a rua de verde e amarelo. Colocando bandeirinhas. Colocando bandeira do Brasil, né? Fazendo a escalação da seleção, né? E hoje, eu não sei você, mas eu não estou sabendo nem o nome dos jogadores. Então, também, o que eu acho que vai é Neymar, mesmo assim, parece que ele pisão no pé esses dias aí, que eu vi, passando no Instagram, um negócio bem aleatório, e foi aquele voto que eu vi. Mas também nem me interessa. É uma coisa que, quando tiver tendo a Copa, o cabo sabe, realmente vai estar tendo que... Mas quando tiver nas quartas e finais, né, a gente... Tá mudando o interesse do povo. É verdade. E pelo fato de estar mudando o interesse do povo, isso reflete. Nós estamos falando de Copa do Mundo. Mas reflete também o que a gente tinha falando do mercado de trabalho. Espera aí, muita gente querendo diploma, mas espera aí. As mesmas pessoas que estão almejando esse diploma, estão querendo trabalhar também? E isso tá pesando, tá custando caro para muita gente, viu? Para muita gente. Tem muitas pessoas que estão lutando, conseguindo o diploma, depois que consegue o diploma, cruza os braços, achando que ali era para ser o início do processo. Isso. E isso está custando caro. A quantidade de pessoas formadas com terceiro grau, desempregadas, sem a mínima perspectiva, tá gigantesca, isso em todo o interior, de interior à capital, isso tem acontecido demais. E isso tem refletido muito a psicanálise, né? As pessoas estão querendo se entender, peraí, eu me formei. E por que agora eu não quero mais? Né? Isso reflete muito a psicanálise, né? Reflete, sim, a escolha de carreira, a imposição de certa se entenderem, maneira, né? De se entender, de saber. Porque é necessário para que você possa viver ou enfrentar a vida, como as pessoas falam, você ter uma certa vontade de potência. Uma certa força de vontade.
uma certa energia. Na psicanálise a gente chama isso de pulsão de vida. Essa pulsão de vida que faz com que você deseje, com que você queira as coisas, entendeu? Com que você possa passar o dia focado em um estudo, você querer, ou passar o dia focado em aprender alguma coisa, ou desenhar uma planta de uma casa, ou fazer isso, ou saber ultrapassar aquele conhecimento que a faculdade ou o curso técnico ensinou. Essa vontade de potência, essa pulsão de vida, estou misturando dois conceitos diferentes, mas que reflete o mesmo que resultado. reflete o mesmo resultado, tá certo? Mas ele é quem faz com que a gente deseje a vida, tá certo? E como a gente conversou antes, inclusive veja a vida de maneiras diferentes, porque a gente vive para o futuro. A gente vive para o futuro. O que você faz hoje é alguma perspectiva que você fez do futuro, para o futuro. Quer dizer, se você diz, olha, eu estou indo a pé hoje para a faculdade, não tenho dinheiro para pagar o ônibus para a faculdade. Por que eu estou fazendo esse sacrifício? Porque eu almejo alguma coisa ali no futuro. Por que eu estou indo a pé hoje? O ônibus não passou e eu estou indo a pé hoje para a escola? Porque eu desejo alguma coisa. Se a pessoa não tiver isso, fosse arrastando, tá certo? E eu acho, de certa maneira, as pessoas hoje, pouca gente com essa energia, Eu acredito que seja isso. sem essa energia, fica complicado. Porque é quase como se o mundo tivesse obrigação com a gente. E o mundo, ele é amoral. O mundo sem as pessoas, eu estou falando assim, a natureza, ela é amoral. Ela não vai ter obrigação nenhuma com a gente. O vírus não escolhe quem vai pegar. Ele simplesmente pega. Ele não vai dizer, vou matar fulano porque é mal, o fulano não vou atender porque é bom. Entendeu? Parece coisa estranha que eu estou falando aqui. Mas se você não tiver essa energia para enfrentar esse mundo, esses desafios, tá certo? Você vai ser engolido. Porque o mundo não vai ter nenhuma você achar que o mundo tem obrigação com você, né, que passa por um narcisismo imenso. E eu vejo muitas vezes hoje as pessoas achando que o professor tem que criar, vou voltar a uma questão da educação, o professor tem que criar formas para a gente aprender. Não, você tem que desejar, você só aprende se você desejar aprender. Entendeu? Você só namora se você desejar namorar. Você só vai para tal cidade se você desejar ir para tal cidade. As coisas não vão lhe carregando. As coisas não vão lhe carregando. Eu sei que eu misturei um bocado de conceitos, porque eu não pude dizer algumas palavras diretamente, mas eu acho que a mensagem conseguiu ser passada, que não existe essa questão dessa obrigação do mundo com a gente. A gente é quem tem que lutar, né, para que possa construir um mundo diferente. E isso tem refletido na vida de muitas pessoas, né? O que você falou serve muito bem, que tem muitas pessoas que estão faltando querer, né? Independente da profissão. É interessante que eu sempre lembro do que eu já falei nas redes sociais. Nós estamos vivendo tanto no mundo, mais ou menos, eu disse dessa forma, que quando você vê alguém que faz só o básico, já lhe impressiona. Você citou muito bem um exemplo. Foi numa empresa, né? Entrou na empresa, pediu para ser atendido, mesmo assim não foi atendido, saiu, foi embora. Foi em outra empresa, foi simplesmente atendido, já lhe encantou. Então nós estamos vivendo tanto no mundo, mais ou menos, que o básico já nos impressiona. Né? Então existem 3 tipos de pessoas: as pessoas que não fazem, as pessoas que fazem mais ou menos e as pessoas que querem mesmo assim fazer uma diferença acima de todos. Mas tantas pessoas nem querendo fazer o básico que isso está refletindo a uma grande massa. E isso é notório para todo mundo, independente do ramo de atividade. Você chegar no consultório e ser mal atendido pelo médico. Poder ser atendido. Se você for atendido basicamente,
Já lhe impressiona. Você já sai satisfeito, não precisa obrar milagre. Mas mesmo assim existem aqueles que querem ir além. Ir além. Atender melhor, fazer a diferença. Entendeu? Isso vale para uma loja, isso vale para todos os ramos de atividade, isso vale para uma empresa, isso vale para o dia a dia. Você ter o contato com as pessoas, independente, não seja um contato profissional, né? Tem pessoas que estão, nem o básico que estão querendo fazer, buscam mesmo fazer ao contrário. Né? Isso acaba refletindo em inúmeras situações. Né? É verdade. É verdade. A gente, lá no Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, o CEPEM, a gente incentiva muito aos nossos alunos e os nossos professores a produzirem pensamento, a produzir artigos para ser publicado. Nós lançamos um livro chamado A Sociedade no Divã. E é interessante porque ele é uma coletânea de artigos que eu estou lhe devendo. E vou passar por aqui, só para não entregar, viu? Que a gente saiu na correria e terminei sem colocar o livro no carro. Mas aí, quando eu estiver indo para Patos, eu vou passar por aqui para entregar. E vou tirar a foto e colocar nas redes sociais para a gente provar, viu, pessoal? Para dizer que está pago. Para dizer que está pago, tá certo? A gente incentiva justamente a produção do conhecimento. Então, lançamos esse livro, né? Esperamos logo em breve lançar um próximo, tá certo? Porque a gente entende o seguinte: estamos no interior? Estamos. Temos dificuldade de lançar livros? Temos. Mas vamos ficar parados por causa disso? Reclamando? Queríamos lançar um livro, mas não temos condições, não temos dinheiro, não temos isso, aquilo, editora. A gente foi lá, conseguimos coletar, produzimos o livro, tá certo? Com qualidade que até a livraria Imperatriz, quando a gente foi levar o livro lá para eles exporem, né, venderem, o gerente lá disse: poxa, foi produzido aonde? Que a qualidade até é excelente. Excelente. Então, ficamos felizes em receber esse elogio, né? Tá lá em Caruaru, se você for, tá lá na livraria Imperatriz, no shopping Difusora. Eu estive lá sábado. Tá lá, se eu soubesse, já teria. Mas é melhor receber do autor, né? Autografado. De um dos autores, né? De um dos autores. Então, enfrentamos o desafio, lançamos. Aí vimos desculpa de que o povo não vai comprar. Né? O povo não vai comprar. O povo não gosta de ler. Cara, o povo não gosta de ler? Então vamos começar a fazer com que goste de ler. Vamos incentivar. Vamos incentivar. Quer dizer, não é ver o problema e dizer, devido a esse problema, eu não vou mais agir. Não, vejo o problema e vou o quê? Atuar para transformar isso. Então, eu acho muitas vezes que nós brasileiros, nós temos que ter essa capacidade de superação. Quando a gente foi organizar o Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, o CEPEM, muita gente dizia: cara, isso não existe no interior. As sociedades psicanalíticas estão nas capitais, estão nos grandes centros urbanos, porque no interior não tem mercado. Eu disse: então vamos criar um mercado. Vamos explicar às pessoas o que é psicanálise, vamos fazer com que as pessoas compreendam o que é psicanálise, com que as pessoas entenderem que estão precisando. E aí a gente começamos. Hoje nós estamos com curso de formação de psicanalistas. A terceira turma em Arco Verde, Pesqueira, Canidé de São Francisco, Sergipe. Já estamos com a segunda turma lá. Segunda turma em Patos. E já tem gente querendo formar aqui em São José do Egito. Quem sabe eu não faço, né? Quem sabe eu disse: não, mas São José do Egito não cabe. Meu irmão, cabe. Porque as pessoas precisam de alguém que escute e saiba escutar. E eu digo: olha, falar para um psicanalista não é falar para um amigo, não. Não é falar para um amigo, não. Porque a primeira coisa que o amigo diz
é o seguinte, se fosse comigo eu faria diferente, se fosse comigo eu não deixava uma coisa dessa acontecer não. É mais fácil um amigo teu te colocar em confusão do que resolver teu problema, né? Então, quando você fala para um psicanalista, você fala para uma pessoa que é preparada para a escuta. Isso. E não é qualquer escuta, é escuta analítica. E que são assim, os nomes são parecidos, mas os sentidos são bem diferentes. Na psicologia, não é recomendável, e às vezes eles nem aceitam você se consultar com um amigo ou amiga, né? Não, a psicanálise também. Se você for próximo da pessoa, não é nem que é recomendado, não pode. Não pode mesmo. Descartar da possibilidade. Descartar da possibilidade. Por exemplo, se alguém é muito amigo meu, próximo, trabalha comigo, eu não vou atendê-lo como um psicanalista. Entendeu? Não é conhecer a pessoa, eu estou falando próximo. Por quê? Porque, inevitavelmente, todas as pessoas do trabalho, você já tem um conceito prévio sobre a pessoa. Entendeu? Um breve diagnóstico. Um breve diagnóstico. Então, você já vai contaminado. Então, na análise, quando você estiver lá, ou a pessoa estiver lá no divã falando, você tem que ser um lugar vazio da escuta. Entendeu? Um lugar vazio no sentido de que tudo que ele vai dizer para você, você não tem nenhum preconceito, um conceito prévio sobre a coisa. Entendeu? Então, é tipo o seguinte, a pessoa pode falar tudo e sem você fazer nenhum julgamento. Nenhum tipo de julgamento. Se está certo, se está errado, isso, aquilo. Mas fazer com que a pessoa se compreenda e compreenda o que está dizendo. E às vezes, até se angustiar com o que está dizendo. De dizer, meu Deus, eu tive coragem de dizer isso. Eu penso isso. Né? Eu penso isso. E se surpreender. Quando você vai ser apresentado a uma pessoa desconhecida que morava dentro de você. Né? A sua mente. Né? A um desconhecido, como Freud falava. Né? Que nós não somos senhores nem da nossa própria casa. E aí eu acho fantástico esse exemplo, para mostrar como é que funciona a nossa mente. Aquilo que a gente estava conversando aqui informalmente, de que, para mostrar como é que funciona a mente. Imagina a sua mente como uma casa, e a sua razão e você, o seu consciente, né, o seu ego consciente, estaria ali com a vela. E você vai para a cozinha, e você tem consciência da cozinha, mas não sabe o que está acontecendo no quarto A, B ou C, nem na sala. E aí você vai para a sala, e aí você sabe o que está acontecendo na sala, mas não sabe o que está acontecendo na cozinha nem nos quartos. E assim por diante. Sempre é algo, um recorte, né, do que você acha que sabe. Mas você não sabe tudo sobre o seu mente, o que está acontecendo, dos seus desejos, das suas pulsões, do que está acontecendo. Né? Tem outro exemplo do inconsciente que eu acho que é fantástico também, que o inconsciente ele é o objeto realmente da pesquisa da psicanálise. É o seu eu inconsciente. É você tentar compreender aquilo que você está fazendo no seu dia a dia sem ter consciência do que você está fazendo. Entendeu? Por que foi que eu fiz isso? Por que foi que eu me apaixonei por essa pessoa? Por que é que eu odeio essa pessoa? Por que quando eu vou falar com essa pessoa eu tenho uma certa raiva, se a pessoa nunca tem me feito mal? Entendeu? Então todas essas coisas. Por que eu tomei tal decisão? Por que eu escolhi essa profissão e não outra? Então todas as raízes estão no inconsciente. Por que é que eu sofro com... Vamos pegar um assunto agora... Por que é que eu sofro quando alguém fala do candidato que eu não gosto? Né? Interessante, né? Por que é que eu me irrito com isso aqui? Mesmo sem esse candidato A ou B, nunca ter feito nada daqui e dali. E de repente a pessoa não gosta, né? Tem uma raiva inconsciente que veio ali, tem aquela raiva sem saber por quê, né? Então, assim, tudo isso é o que é estudado pela psicanálise, né? A questão do inconsciente. Do André, que você não conhece, né? Do João, que você não conhece, do Paulo, que você não conhece. A principal procura é essa?
Geralmente as pessoas procuram porque estão, naquele momento, com algum sofrimento. Né? Poucas vezes alguém procura, deveria procurar, mas não procura simplesmente porque diz, olha, eu quero me conhecer melhor. Geralmente procura porque está em algum momento, está em uma separação, está num divórcio, perdeu alguém querido, perdeu um pai, perdeu a mãe, está em luto, está numa briga, num relacionamento, entendeu? Está sofrendo demais sem saber por quê, no seu trabalho, No dia a dia. no dia a dia, e aí procura. Então, geralmente é por isso aqui. Eu digo que todo mundo deveria procurar psicanálise por um motivo principal. Primeiro, tentar se conhecer, tentar saber quem é de verdade. Esse deveria ser o motivo principal. É uma pergunta... Né? Quem você é de verdade? Rapaz, faça essa pergunta para você mesmo. Quem eu sou de verdade, né? Faça essa pergunta para você aí. Geralmente, a gente é um fofoqueiro do bem a respeito da gente. Porque todo mundo, quando chega, diz, fala sobre você, aí todo mundo fala bem, né? Fofoqueiro do bem. Não, eu vou falar, eu sou uma pessoa maravilhosa, isso, aquilo, né? Todo mundo fala bem de você mesmo, né? E alguma coisa que deu errado, geralmente é culpa do outro, não foi culpa sua. Geralmente a gente funciona dessa maneira no dia a dia, né? E aí traz algumas... Você começa com um processo, depois muitas vezes supera aquele sofrimento e termina ficando na psicanálise. Continua nas análises, porque acha tão bom, tão maravilhoso se conhecer, né? No começo traz algum sofrimento, porque você não quer se descobrir daquela maneira. Você não quer descobrir que você é, de repente, uma pessoa que tem afetos ou sentimentos que não são convenientes para você mesmo, ou que você achasse que não teria aquilo ali. Não, eu sou uma pessoa boa, como é que eu posso ter inveja? Mas você só vai superar aquilo ali a partir do momento que você reconhece que você tem inveja. Você precisa entender o seu erro, né? Que você precisa compreender aquilo ali. Os seus erros. Né? E aí supera, né? Então, assim, e termina, a pessoa começa na psicanálise como um sofrimento específico e superando aquilo ali, passa para um processo de autoconhecimento, né? Que é o mais importante. O nome é muito parecido com psicologia e às vezes as pessoas confundem, né? Qual é essa verdadeira diferença de psicologia para psicanálise? Tem várias. Na área da psicologia são as psicologias. Você, quando faz um curso, uma graduação de psicologia, você vai estudar várias psicologias. Você vai estudar várias correntes, a logoterapia, a cognitiva comportamental, a fenomenológica, e aí por diante. Vai estudar. Inclusive até psicologia de pesquisa, voltada até aos animais, aos insetos, tudo, né? Bom, e a psicanálise é formada fora das universidades. O primeiro é esse. E você diz, fora das universidades, na nossa cabeça burocrática brasileira, a gente tem que ter, e aí muita gente perguntava, é reconhecido pelo MEC? Eu dizia, não é reconhecido pelo MEC, porque não é uma graduação, é uma formação em psicanálise. Não existe formação em psicanálise dentro das universidades. Entende? Não existe uma graduação de psicanálise. Tá certo? Alguém pode até tentar fazer isso, mas não é o que Freud quer. E o fundador da psicanálise é Dr. Sigmund Freud. E ele quis que a psicanálise fosse formada em um tripé. Primeiro, fora mais das... acessível. Mais acessível. E num tripé psicanalítico. Não quer necessariamente dizer que é mais fácil. Ele, primeiro, é formado numa formação teórica, que aí depende de cada sociedade psicanalítica como é feito isso. Tem alguma sociedade psicanalítica que é formada nas reuniões nas quartas-feiras, toda semana. A gente, por ser do interior, a gente resolveu fazer um encontro uma vez por mês. Porque a gente entende que bota aquele conteúdo, aquele estudo, uma vez por mês, num sábado, que acha que tem mais acesso às pessoas. E aí a pessoa, de repente, vem de uma cidade vizinha, vem disso, aqui, toda semana ficaria complicado. Tem o acompanhamento online, né, também para que dali você conhece os conteúdos,
Isso é o primeiro pilar da psicanálise. Conhecer as teorias psicanalíticas. Né? O segundo pilar, fazer suas análises. Não existe psicanalista que não fez análise. Ele pode ter um certificado, mas ele não é psicanalista. Ele só é psicanalista se tiver ir lá no divã, deitado, falar, conhecer o seu eu, conhecer a sua relação com o inconsciente, tá, entendeu? Tenha passado pelo processo de análise. Tá certo? E receba lá do seu psicanalista dizendo, já pode começar a atender. Tipo uma autorização, Uma né? autorização, é mais ou menos isso. Na verdade, É essa autorização é dupla. É dele que tem o desejo de atender e do psicanalista dele. Tá certo? E aí, essa é a segunda coluna. A terceira coluna, ela é a supervisão. Onde você vai começar o seu atendimento com o chamado analisando piloto. Eu não gosto desse nome piloto, não, mas o primeiro analisando. Os primeiros analisandos, e você vai falar com um supervisor, que é um psicanalista mais experiente. Sem você quebrar a ética do segredo, mas você vai para ele e você vai dizer como está sendo feita a análise, o que está sendo produzido na análise, como está sendo o processo analítico, e esse psicanalista mais experiente vai lhe orientar. Tá certo? Então, isso é tudo feito fora das universidades. E aí você pergunta, por que fora das universidades? Freud entendia que a psicanálise não caberia dentro das universidades. Porque o psicanalista, ele precisa ter conhecimento de mitologia, ele precisa ter conhecimento da vivência do dia a dia. Já imaginou você fazer 5 anos, por exemplo, de psicologia e, de repente, chegar no final e o seu psicólogo chegar para você e dizer, olha, você não está bem para atender ninguém, não. Quer dizer, eu vou processar a faculdade. É complicado. Interrompe a situação, não. Aí vai lá, não, entendeu? Claro que tem um cuidado diferente na psicologia. São profissionais responsáveis que cuidam bem da sua formação. Mas no caso da psicanálise, a autorização não é dada pelo curso. A autorização é dada pelas suas análises e pelo seu desejo. Pela sua análise e pelo seu desejo de ser psicanalista. Interessante. Tá certo? Então é dado por isso aqui. E isso não caberia. Essa relação com o inconsciente não caberia na universidade. Entendeu? Você poderia me perguntar, Jacques, se terminando essa formação, para de estudar? Não. A formação do psicanalista é contínua. Tanto é que nós estamos agora com um grupo de estudo contínuo, os casos de Freud. Quer dizer, as pessoas que querem continuar estudando, participam desse grupo de estudo. Nossos psicanalistas, nossos alunos que terminaram, nossos alunos que estão estudando também, participam desse grupo de estudo. Tá certo? Isso é permanente. Tem que estar se atualizando. Né? Tem que estar se atualizando, tem que estar estudando, porque você pode ler um caso, por exemplo, Ana O, você pode ler 10 vezes. Você ali sempre vai ter alguma coisa que vai... Uma percepção diferente. Uma percepção diferente. Né? Agora, no dia 15, a gente vai estudar o caso do pequeno Hans. Entendeu? Cara, eu já li algumas vezes. Eu vou aprender coisas novas. Eu tenho certeza que na hora que quem vai apresentar vai ser um dos nossos psicanalistas de informação chamado Padre Adailton, lá de Patos. E ele, quando ele apresentar lá, eu vou me surpreender, que eu vou descobrir coisas que eu disse, poxa, será que eu passei por isso e não percebi? Entendeu? Porque com certeza, quando ele for apresentar, ele vai perceber pontos que eu não tenho percebido. Então a gente sempre vai estar precisando estar em informação. Né? O psicanalista tem que estar estudando constantemente e fazendo parte do corpo de uma sociedade psicanalista. Muito bem. Jacques, quero agradecer
você ter aceitado o nosso convite, ter vindo de Arco Verde para cá, para o nosso estúdio, ter feito esse bate-papo aí, que tirando a dúvida de todo mundo, para nós entender mais sobre a psicanálise. Agora é tão interessante que eu acredito que não só eu, mas muita gente vai continuar pesquisando, porque realmente bate aquela curiosidade, né? Que eu acredito que foi a mesma coisa que aconteceu com você, que você disse realmente é curioso, e isso até com seus alunos, né? Que eu acredito que esse é o principal caminho. Você se sente curioso, pesquisa, mas se identifica, né? Igual você falou, tem que se identificar, tem que querer, porque se não tiver todas essas fatias de pizza junto, você não consegue servir a pizza, né? Então, eu acredito que existe essa diferença da psicanálise para as outras profissões, porque tem pessoas que se formam, mas às vezes sai de todo jeito, às vezes não consegue se adaptar com aquela profissão. Eu acredito que a psicanálise resume bem a isso, né? É verdade. E aí eu recomendo sempre que a gente procure um bom psicanalista, a gente procure se conhecer, tá certo? A gente supera essas neuroses do nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, que a gente vê muitas vezes tanta agressão nas redes sociais, apesar de eu ser um defensor das redes sociais, que eu acho que é democracia, tem que ser a ágora mesmo, mas porque a gente muitas vezes evita muitos sofrimentos. E evita através do autoconhecimento, tá certo? Eu acredito que logo, logo, quem sabe, nós possamos, num outro momento, falar sobre uma abertura de um curso de psicanálise aqui na região, né? Estamos à solução. São José é uma cidade central, né? Uma cidade central, e eu acho que caberia sim. Interessante. O nosso desafio do CEPEM, o pessoal diz, é para as capitais, eu boto, é para o interior. Muito bem. Nas capitais já tem demais. Nós queremos levar para o interior, levar a psicanálise a um preço acessível, onde as pessoas, no seu dia a dia, possam fazer o uso dela. Tá certo? Fazendo parcerias, seja com igreja, seja com... teve lá em Arco Verde, um pastor Neilton mesmo, ofereceu lá à igreja, disse, traga o curso, as pessoas psicanalistas de informação para que possa atender aqui. Né? Estagiar, né? A gente chama de estagiar não, mas é fazer uma espécie de um estágio mesmo. Né? O padre Antônio aqui de Teixeira disse, vamos organizar aqui para que tenha atendimento psicanalítico popular para as pessoas. Então, eu acho que essa é a nossa contribuição que a gente pode dar à sociedade. Eu é que agradeço o convite, tá certo? Fico muito feliz pelo Pajeú ter produzido um meio de comunicação fantástico como esse, quebrando o paradigma daquelas grandes, né, redes que só algumas apareciam. Só algumas apareciam. E agora a gente está quebrando isso, né, tomando espaço, tá, você fazendo uma programação local, dando espaço a quem não tinha espaço, dando voz a quem não tinha voz. Então, parabéns ao Pajeú, parabéns a São José do Egito, parabéns a você pelo seu programa. Só posso agradecer a vocês e a ter conhecido vocês. Eu que agradeço de todo o coração e quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Não esquece de se inscrever nos canais da TV Pajeú Lemos. Toda quinta-feira, 19 horas, programa Política e Gestão, sempre trazendo grandes personalizados que levam bastante conhecimento para toda a nossa população. Lembrando que nós somos uma TV online que fica gravado nossa programação para vocês assistirem quando e onde quiserem. Daqui a um ano estará lá, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, o nosso programa estará disponível para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, da forma que acharem melhor. Então, quero agradecer a cada um de vocês, obrigado e até a próxima.